Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 44 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Dinheiro é uma mera energia para tu conseguir fazer o teu projeto crescer e atingir mais pessoas e trazer mais benefícios para a pessoa. Empresas grandes dessas de tecnologia hoje em dia tu tem aí 2 horas por semana para focar em projetos que tu queira desenvolver. Então tá, pessoal, apresentando os participantes do episódio de hoje do blog Revisão Para Quê? A revisora e redatora Carolina Machado. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Henrique? E na outra ponta da mesa tá o designer, desenvolvedor e cofundador do site Tudo Sobre Hospedagem de Sites, Bill Bordalo. E aí, Bill, tudo certo? Tudo bem, Henrique? Oi, Carol. Olá, pessoal. E hoje a gente vai bater um papo sobre projetos paralelos. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Tá chegando a Copa do Mundo aí, né? E pra que time você vai torcer, meu brother? Hã? Aquela perguntinha do cara que não acompanha futebol, né? Como você já sabe, estamos coletando dados para a pesquisa Perfil do Freelancer no Brasil. Se você é freelancer full-time, reserva aí 5 minutinhos e responde o formulário. As tuas respostas são muito importantes para ajudar a melhorar o mercado no qual você atua, garotão, garotinha. O link tá aqui na descrição do post. Não desliga do blog, jovem. Cadastra teu e-mail lá na newsletter do Aparelho Elétrico. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Assim eu posso te avisar toda vez que sair conteúdo novo no blog. E você ainda recebe de graça, na faixa, na broderagem, na camaradagem, na trutagem, uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Se você é participante aí da corrente elétrica de livros do Aparelho Elétrico, se liga na mudança, ó. Os correios estão atrasando muito a entrega da caixa e ela já tá bem surrada, coitada da bichinha. Então a gente vai tirar a caixa da jogada, a gente perde no romance de ter uma caixa, né, que é o símbolo da brincadeira, mas ganha em agilidade. Assim você não precisa mais esperar a caixa chegar na sua casa para enviar um livro para a próxima pessoa da lista. Se você não tem a menor ideia do que é isso que eu tô falando aqui, que porra é essa de corrente elétrica de livros, se você gosta de ler, quer receber na sua casa aí um livro de negócio para te ajudar na carreira e tá a fim de fazer rodar os livros da tua estante, então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do post para saber mais, beleza? Aqui vai os boas-vindas tradicional para quem entrou na Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico em março. Essa galera se inscreveu em março. Fazendo um parênteses aqui, tem muita gente que tá, porra, Henrique, me inscrevi na liga, não recebi o link do grupo, eu quero entrar no grupo pra trocar ideia com a galera. Pessoal, funciona assim, o Apoia-se, ele tem um ciclo certo, né, e ele sempre cobra as pessoas no início do próximo ciclo. Então, digamos, se você se cadastrou hoje pra ser um apoiador do Aparelho Elétrico, o Apoia-se só vai efetuar o teu pagamento no início do mês que vem, então no início de maio. Então, a partir do momento que é efetivado o teu pagamento, aí a gente libera as recompensas pra todo mundo. Então tem que aguardar, tem aí pode aguardar até um mês, né, pra entrar na liga. É uma coisa chata, espero que o Apoia-se melhore isso em breve, né, pra não ter que aguardar tanto, mas infelizmente essa aí é a situação atual. Então, pra deixar mais explicadinho pra quem tem essa dúvida, né, não é tão rápido assim, né. Mas vamos em frente aqui, então um grande abraço aí pra Bruno Wolf, Marcelo Plocharski, Rafael Nolasco, Márcio Toledo, Danilo Dantas, J. Gui, José Ruotuolo e Andriele de Lima.
mesma. Essa rapaziada entrou na Liga 220 e tá contribuindo com pelo menos 5 realitos por mês pra manter o aparelho elétrico rodando. Muito obrigado aí, pessoal. Sério, é bem importante mesmo a gente receber essa ajuda pra continuar mantendo aí, né? Agora a gente tá fazendo podcasts toda sexta, soltando podcast toda sexta às 9 da manhã, tem podcast novo. Então, pessoal, é de muita valia essa graninha que vem entrando aí, que a gente vai reverter isso aí em conteúdo pra todo mundo que acessa o aparelho elétrico. E entre outras regalias dessa galera, né, ela faz parte aí do nosso grupo secreto no Facebook. Quer saber mais como fazer parte desse seleto grupo, meu jovem? Então, é só acessar aí aparelhoelétrico.com/seja da liga. Agora sim, vamos aos comentários. Se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances dele ser um dos mais votados pela comunidade que acompanha o blog, então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal, dá um up nas participações que você mais curtiu, assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O assunto do podcast anterior foi cuidados essenciais no design da sua marca. Tava aqui meu brother, né, Valtil Matos, e quem ranqueou alto nos comentários foi Daniel Alcar. Fala Henrique, meu nome é Daniel, estudei com Walter Matos, com 2 T's, na faculdade. Ele que colocou esse sotaque carioca aí na fala, não fui eu. Ele era de um período acima, porém algumas matérias calhou de fazer junto com essa fera. Aliás, tinha uma galera muito boa na faculdade que perdi o contato total. Afinal, eu era mineiro, fiz faculdade no Rio e hoje sou freelancer em Brasília. Como sou fã da ferramenta podcast, acabei reencontrando o Walter por aqui. Olha aí que legal. Tô entrando em contato para acrescentar um detalhe sobre a palestra do Tangerina Design, que o Walter comentou. Eu estava lá e essa palestra mexeu comigo também. Além do nome da agência ser Tangerina Design e o símbolo ser um caju, o cartão dos caras tinha cheiro de uva. Caraca, meu. É pra bugar a mente em todos os sentidos. Abraços e parabéns pelo conteúdo. Valeu, Daniel. Grande comentário, cara. Olha só essa pira, né? O nome da agência é Tangerina, o símbolo dos caras é um caju e o cartão dos caras tem cheiro de uva, velho, né? E eu me lembro que o Walter falou, né, durante a gravação aí no podcast, que o slogan dos caras, né, o Tangerina Design, é porque o diferente é o nosso óbvio, né? Então, olha só essa loucura que os caras fazem, né? Uma maçaroca aí, mas, né, passa direitinho o conceito dos caras. Muito legal. Valeu o comentário aí, Daniel. Seguindo em frente aqui, o comentário do Jefferson Lima. Sensacional o tema de hoje. Em específico, me ajudou bastante a entender mais sobre a questão do meu posicionamento como designer na hora de pegar um trabalho ou não. KKKKK. Esse dilema, por ser ignorado ou desconhecido, nos faz entrar em muitos trabalhos que não valem a pena e só trazem dor de cabeça. Já acompanho o trabalho do Walter no YouTube e o considero excelente referência no assunto. Valeu, aparelho elétrico, por mais esse presente de toda sexta. Cara, isso aí é uma coisa que a gente conversou muito agora na última semana. Na última semana a gente gravou um podcast que vai ao ar aí bem mais pra frente. A gente tá gravando podcast com 1 mês de antecedência, então vai demorar um pouquinho aí. E eu gravei um podcast, eu, o Walter e o Alvaron. E a gente falou sobre dar ou não dar desconto, era o tema do podcast que vai ao ar aí bem mais pra frente. E a gente acabou falando dessa questão do posicionamento, né? Em determinado ponto aí do podcast a gente conversou sobre, eu lancei na mesa uma questão mais ou menos como é que eu organizo essa parada, né? Eu não sei se isso de fato existe, se é alguém que tem essa teoria, mas eu entendo assim que existe como se fossem 3 esferas, né? Ou digamos uma pirâmide, eu acho que é uma coisa mais adequada. Lá no topo da pirâmide tem a galera que é premium, no meio da pirâmide tem a galera que é plena e embaixo da pirâmide, né, na base, onde é a parte maior da pirâmide, tem a galera que é popular, né? Então ali a galera tá se matando, né? É a parte maior da pirâmide, a galera tá se matando, brigando por preço, é aquela maçaroca, né? E lá no topo da pirâmide tem a galera que é premium, né? Então são poucos que conseguem ter um serviço premium e vende pra poucos clientes, né, que estão no topo dessa pirâmide. Então é importante a gente ter essa mentalidade aí, né, e tentar entender onde que eu tô, né? Que tipo de profissional eu tô? Eu tô no topo, tô no meio da pirâmide ou tô na base da pirâmide? Digamos que tu tá no topo, tu tá conseguindo vender mesmo pra clientes que também estão no topo contigo, né? Fica aí fica esse insight aí, né, cara? Não posso me estender muito aí, eu queria falar muito mais, mas não posso me estender muito. Vamos ao comentário da Cecília Cavalcante. Trabalho simples? Eu não lo conosco, senhor. Toda vez que acreditei que era simples, me dei mal. Já me vi pedindo comida fora que drenou o valor que cobrei no trabalho simples. Quem nunca? Fora o prazo igualmente simples também. Por isso passei a colocar prazo de execução no orçamento. Outra situação é o trabalho até ser mais simples, mas eu consegui complicá-lo. Do tipo que o orçamento era fazer uma coisa só, mas daí o projeto é interessante e tem potencial. Eu faço a nubice de perceber essas coisas já no meio da produção. Quando sai um episódio focado em planejamento, fica aqui um Mayday de pauta. Abraço!
traços. Cecília, como dizia Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o último grau de sofisticação, né? Não é coisa... O que é simples é difícil, na verdade, né? Claro, os clientes, eles vêm, normalmente o cliente que vem com esse papo assim, é um loginho simples, é uma marquinha simples. Na verdade, ele tá querendo que tu cobre pouco, né? A gente pode tirar isso, né? É uma parada simples. E aí o cara, tá, se é simples, então tá, vou te fazer um valorzinho assim, assado, vou fazer um valor mais em conta, vou viabilizar pra ti. No final das contas, o cliente acaba te cobrando como se ele tivesse te cobrando o valor cheio, né? Do que tu cobraria normalmente, né? Então a cobrança, o nível de exigência do cliente, ele vai continuar o mesmo, né? Sendo tu fazendo um orçamento pra um jobzinho simples ou não, né? A gente tem que abrir o olho pra isso, né? Porque complicado. Relação cliente, ele sempre vai tentar abaixar o preço pra ter mais margem pra ele e tal. E a gente tem que tentar argumentar pra não perder o cliente, né? Mas é isso aí, Cecília. Valeu, grande abraço aí, muito obrigado pelo comentário. E esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 43, cuidados essenciais no design da sua marca. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Cuidados Essenciais no Design da Sua Marca e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. A ideia é que esse episódio sirva para incentivar você, caro ouvinte, a tirar os seus projetos do papel. Espero que esse podcast seja o empurrão que faltava para você se encher de motivação e coragem para botar sua ideia no mundo. Para começar esse papo, amigos do chat, eu acho que a gente pode falar assim, como é que era o cenário de quando a gente criou os nossos projetos, né? Acho que de repente posso começar falando com a Carol. Carol, como é que era o cenário na tua vida quando tu criou o Revisão Pra Quê? Quando eu comecei, na verdade, eu estava desempregada, então era um projeto que eu queria tocar para conseguir trabalho. Então era o plano A, aí não era nem um plano B, nada. Era um plano A, era um plano A. E aí depois eu voltei pro mercado, aí comecei a trabalhar de novo e aí virou meu projeto paralelo. Depois eu saí do mercado, dessa vez por querer, e então se tornou meu projeto principal. O blog em si é meu projeto principal. Como é que eu vou explicar? É projeto principal, mas ao mesmo tempo o blogar não é um emprego, sabe? Porque a minha atividade principal é revisar, né? Então, o blogar é uma forma de conseguir trabalhos de revisão. Ele é uma ferramenta, então, a maneira que tu enxerga ele é como se ele fosse uma ferramenta de captação de oportunidades. Sim, dá pra dizer assim. Porque na minha cabeça tava assim, a Carol tem um blog ali também, onde ela comercializa também infoprodutos, né, da produção de conteúdo e tal, e vinha como uma renda paralela na minha cabeça, né? Mas na verdade não, né? Na verdade, como tu é revisora, aquilo ali é uma ferramenta do teu marketing, né? Sim, porque o blog diretamente, eu nunca fiz um public post, por exemplo, eu não ganho dinheiro dele. Ele só me leva dinheiro e de vez em quando traz um cliente, aí eu recupero, é um investimento, né? Sim. Então, com a coisa do infoproduto também eu consigo rentabilizar aquilo ali de uma forma automática, digamos assim, né? Então, não dá pra dizer também que é só um investimento, também me dá um retorno, mas se eu não tivesse criado o infoproduto, ele só seria mesmo uma ferramenta, como tu falou. Saquei, entendi. Mas tu também é uma guria que não para de criar coisas, né? Volta e meia tu lança um projeto novo, tá investindo o teu tempo em outras coisas que são, digamos assim, até de certo modo conectadas ao mundo da revisão, e algumas não. Algumas coisas que tu cria não são conectadas ao mundo da revisão, ou tudo gira nesse universo aí? Eu acho que tudo acaba girando porque eu vou resolvendo os meus problemas e tentando ajudar outras pessoas que têm os mesmos problemas a resolver os problemas delas também. Então, eu tinha ideia lá do dicionários.cc, por exemplo, que é o site de busca em diversos dicionários ao mesmo tempo. Nunca tinha tirado isso do papel porque requer alguma coisa de programação, que é avançado para o meu conhecimento, requer uma série de outras coisas, design e tudo mais, que eu sozinha não consigo fazer. Então, quando eu encontrei uma pessoa que tinha uma ferramenta parecida, mas que ainda precisava ser dilapidada, precisava ser mais apurada, digamos assim, aí eu conversei com o Bruno, que é essa pessoa, e nós nos juntamos para
criar uma ferramenta nova com as minhas ideias e com as ideias dele. Ele é programador, trabalha mais com programação do que eu, então deu esse match aí de ideias, porque eu já tinha ideia, mas não tinha como executar sozinha, então eu encontrei o Bruno, o meu namorado também é designer, e aí nos ajudou a criar a interface do site, e aí no fim eu fui uma conectora de trabalhos e ideias, no fim das contas, né? Que legal, mas legal. foi daí que surgiu esse site. Bacana, legal é que tu vai se conectando com outras pessoas também, né, e não fica só ali na coisa individual, né, que eu acho que uma das coisas legais de projetos paralelos é isso, né, tu faz um networking legal, tu conhece pessoas legais, né. Eu sou muito feliz pelo aparelho elétrico por várias coisas, mas uma delas que me deixa muito feliz é isso aqui, por exemplo. Até pouco tempo atrás não conhecia o Bill e não conhecia a Carolina. O aparelho elétrico me deu a oportunidade de conhecer vocês e levar esse papo aqui e se inspirar com as ideias de cada um e com a trajetória de cada um. Tu vai fazendo networking e tu vai ampliando muito teu horizonte, né? Isso é uma vantagem bem legal de quem faz projetos paralelos. Quem não faz, tá perdendo de se conectar com pessoas legais, né? Sim, principalmente essa parte do networking e também que a gente aprende muito, muito mesmo. Coisas que a gente não faz ideia que vai precisar lá na frente, principalmente lidando com tecnologia, muitas vezes, né? Que é o mais fácil de tirar do papel, entre aspas, ainda mais estando longe, né? De todo mundo no Brasil. Então, assim, a gente vai aprendendo e vai conhecendo muita coisa diferente que no nosso dia a dia nem faria ideia que como se faz ou quem faz, essas coisas assim, né? Os passos de um projeto que seja fora da nossa área. Com certeza, é muito ganho fazer projetos paralelos. É você que está nos ouvindo, faça projetos paralelos. Mas, Bill, entra aí na história. Como é que era a situação do Tudo sobre hospedagem de sites? Era o teu projeto paralelo? Hoje já virou o teu projeto principal? Fala um pouco pra gente sobre isso. Sim, exatamente. O Tudo sobre hospedagem de sites, ele começou lá em 2013, quando eu e mais uma sócia, a gente tinha uma agência de marketing digital, a gente atendia vários clientes. Um desses clientes era uma empresa de hospedagem. A gente se interessou pelo assunto, era um assunto recorrente, né, para os nossos clientes, que sempre precisavam hospedar o site em algum lugar. A gente decidiu, vamos publicar esse site aqui, né, que tem muita demanda aí de gente querendo aprender sobre o assunto, e vamos ver no que dá. E a gente montou, depois a gente desmontou a nossa agência, o site continuou, a gente foi trabalhar como funcionário, até que a coisa foi evoluindo, a gente deixava o site lá em alguns períodos meio em stand-by, né, dormindo, e aí retomava depois, quando a gente se empolgava, até que um dia ele meio que tomou vida própria e a gente enxergou que valeria a pena fazer desse projeto paralelo o nosso projeto principal. Foi o que aconteceu desde 2015, que a gente tem investido, né, no Tudo sobre hospedagem de site, com muito trabalho, muita produção de conteúdo, né, o nosso objetivo, no caso, é ensinar as pessoas tudo sobre esse universo da hospedagem e dar maneiras delas poderem criar e produzir os seus sites por conta própria, né, que antigamente isso era uma coisa muito restrita a profissionais da área. Hoje em dia tem um monte de ferramentas aí para poder criar e publicar seu site por conta própria. E o Tudo sobre hospedagem de site nasceu dessa demanda que a gente enxergava e vem dando certo até o momento, né? Hoje em dia é o nosso projeto principal. Agora, na minha vida profissional, eu já tive muitas outras experiências com projetos paralelos, assim, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto, né? Só aproveitando o gancho aí que você comentou mais cedo sobre o networking, que realmente esse é um aspecto muito bacana de você ter projetos paralelos, né? Foi através de projetos paralelos que eu conheci parceiros e amigos que estão aí até hoje, né? Um deles eu posso citar, que eu acho que os seus ouvintes conhecem, que é o Walter. O Walter veio através de uma amiga que indicou o Walter para mim, enfim, era um projeto paralelo e a gente acabou criando uma amizade, né? Além de muitos trabalhos que a gente fez juntos. Enfim, recomendo projetos paralelos, às vezes com cautela, né? Como eu acho que a gente pode abordar ainda nesse episódio, enfim, mas... Já pode falar, fala desse lance da cautela, que é mais ou menos a gente pincelou no off, é isso, Bill, que tá lembrando aí? Isso, exatamente. Vamos falar esse negócio da cautela, que eu acho que é interessante isso aí, cara. Assim, principalmente quando você tem um emprego fixo, né, você está empregado lá, e aí surge a oportunidade de um projeto paralelo, de você fazer um freela. Bom, pelo menos eu sempre fico empolgado assim, putz, vou fazer, e aí tu acaba se empolgando com o projeto em si, né? Só que eu acho que você tem que avaliar se você vai dar conta de levar esse projeto até o final, né? Porque dependendo da complexidade, será que tu vai, depois de um dia inteiro de trabalho, chegar em casa à noite, cansado, com fome, e tu
ainda vai querer fazer um terceiro turno aí, né, para tocar um projeto paralelo, um freela, ou sacrificar teu final de semana, que você quer, sei lá, ver a família, se divertir um pouco, para ficar em casa trabalhando para um projeto paralelo. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito pesada por quem está avaliando se pega ou não determinado projeto. Eu já sacrifiquei muitos finais de semana, sacrifico até hoje, e noites também, por conta de trabalho. Tudo bem, eu realmente gosto muito de trabalhar, gosto muito de fazer o que eu faço, então acaba ficando mais fácil, né, tu perder um momento de relaxamento para você trabalhar um pouquinho, né, tem o seu lado de adrenalina também que é bacana, mas eu acho que a pessoa precisa avaliar, né, cada um, avaliar se vai ter condição, se está disposta a fazer esse sacrifício, porque em alguns casos o projeto pode não sair muito bem, ou você pode deixar algum parceiro de trabalho na mão, a pessoa que está contigo no seu projeto, ou o próprio cliente, né? Então, acho que vale a pena pesar isso aí. Uma coisa é tu ter o teu projeto, né? Tu ser sozinho e tu saber, não, vou criar aqui o aparelho elétrico, vou fazer as coisas sozinho, não tô decepcionando ninguém se eu atrasar ou se eu não entregar. E outra coisa é tu assumir a bronca aí, né? Imagina, por exemplo, que nem a Carol falou agora, o negócio dos dicionários, o projeto que ela tem com mais 2 outros parceiros. Se a Carol resolve não fazer a parte dela, tipo, tu tem que saber, quando tu entra num projeto, tu tem que estar... Eu acho que uma dica muito legal é assim, claro que nem todo mundo tem disponibilidade pra isso, mas quando eu tô trabalhando em alguma coisa em paralelo à minha atividade principal, eu gosto de setar um horário, assim, ter uma coisa meio rígida, por exemplo, não, das 7 às 8 da noite, eu vou trabalhar nisso aqui, então eu adianto toda a minha pauta pra chegar às 7 da noite, eu sei que das 7 às 8 eu vou trabalhar naquilo. Ah, não deu certo, atrasei um pouco, vou começar às 7h30, então vou até às 8h30. Ah, atrasei mais, então vou das 8 às 9. Mas tem que ter um horário que é sagrado pra tu tocar o teu projeto, o teu próprio projeto ou o projeto que tu tem com outra pessoa. E tu tem que estar ciente de que tu consegue abraçar isso, tem que conhecer a tua produtividade. E a partir do momento que tu vê que o negócio não vai sair, não vai dar, é melhor segurar a empolgação e dizer, cara, não consigo pegar, do que tu queimar a tua credibilidade com teus amigos, né, ou com teus parceiros e tal. Porque uma vez que tu queima, a tua credibilidade é queimada, pra tu recuperar ela, meu velho, o esforço é muito maior. Então, acho que tem que ter muito cuidado nessa hora, assim. E essa questão de ter um horário fixo do dia pra fazer, pra tocar o teu projeto paralelo, eu acho que é bem interessante. Se tu trabalha de manhã e de tarde, de noite vai na faculdade, estipula pra ti que no sábado tu vai acordar mais cedo e tu vai tocar o teu projeto. Mas todo sábado tu precisa fazer isso. O ideal é que seja todo dia, nem que seja só um pouquinho. 1 hora do dia, 30 minutos, 15, daí depende também do projeto que tá em questão. Mas eu acho que se tu fizer um pouquinho todo dia, 1 hora esse projeto é concluído. E se tu tira ele, hoje não deu porque eu tava meio cansado, o cara fica às vezes esperando 3 horas disponíveis pra tu conseguir sentar e ter imersão naquilo. E aí essa hora provavelmente nunca vai chegar. É mais difícil. Você colocou muito bem isso aí, Henrique. Eu acho que essa coisa da frequência é muito importante. Tipo, às vezes a gente ficava, sei lá, 2 semanas seguidas fazendo pequenas coisas para atividade e depois largava 1, 2 meses. E quando você vai voltar, primeiro que você tem que se encontrar ali, né? Entender na tua bagunça onde você deixou o projeto parado. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um pouquinho todo dia, nem que seja 1 hora, 1h30, 2 horinhas, eu acho que é um ótimo caminho para a pessoa que está querendo levantar um projeto paralelo como esse, que só depende dela mesma, né? Que não tem nenhum cliente envolvido. Super importante isso. Com certeza. Eu tava escutando aqui vocês e pensando aqui, mas projetos paralelos precisam ter fins lucrativos, que geralmente é quando a gente tem uma maior cobrança, né, de cliente, de parceiros e tal. Acho que nem sempre é necessário a gente ir para um lado que vai dar grana. Claro, é legal quando dá grana, porque cada dinheirinho a mais, ainda mais para quem é freelancer, é sempre uma vantagem, né? Mas às vezes a gente começa algo só pela bacanice, assim, pela legalzice, porque quer fazer aquilo ali, ninguém tá fazendo e pensa que alguém tem que fazer, né? Essa coisa do compromisso financeiro, às vezes, pode dar uma matada, assim, nas ideias, né? Então, se a gente for mais livre para fazer outras coisas que não vão nos dar lucro diretamente, mas no futuro elas podem vir a dar, podem vir a facilitar nosso trabalho, que nem eu gosto muito de fazer coisas que facilitem a vida, a gente pode fazer algo que vá nos dar visibilidade e trazer clientes para o nosso outro trampo, coisas assim, sabe? Então, talvez pensar um pouco fora da caixa, às vezes, pode nos trazer vantagens também. Na verdade, eu acho que você tocou num ponto
ponto importantíssimo. Na verdade, minha opinião, eu acho que você começar um projeto paralelo pensando em dinheiro é a pior maneira de começar esse projeto. Eu acho que você tem que começar porque você gosta, porque você é apaixonado pelaquilo. Bill, desculpa eu te interromper, mas eu acho que tem uma forma que é pior ainda, cara. É começar um projeto paralelo precisando do dinheiro dele. Nossa. Não é nem pensando, é precisando da grana. Pode ter certeza, cara. Isso daí, porque não é a mesma coisa. Quando você tem paixão pelo que você faz, isso vai aparecer no teu trabalho de alguma maneira, né? Agora, se tua paixão ali, putz, é o dinheiro que tu vai ganhar com ele, eu não sei, eu acho que as coisas não vão sair da mesma maneira que sairiam se você tivesse simplesmente fazendo o teu melhor ali, porque você gosta muito daquilo, né? Então, acho que esse ponto é super importante. E como você falou, Henrique, imagina só, se tu tá precisando desse projeto paralelo para gerar grana. É claro que cada um, né, sabe de si. Às vezes a gente realmente precisa, eu preciso levantar um dinheiro, preciso fazer um negócio. É uma questão de sobrevivência. Beleza. Isso é inquestionável, aí você precisa fazer isso. Mas em termos assim de projeto paralelo, né, de for uma coisa que você não tá considerando como uma atividade principal, eu acho que o dinheiro tem que ser pensado de maneira secundária assim nessa história. Em geral, os projetos paralelos, quando dão lucro, demoram a dar lucro. Por exemplo, eu comecei o Revisão em 2011 e fui ter algum retorno consistente em 2014, sabe? Foi 3 anos lutando e batalhando, divulgando, tentando espalhar para ter algum tipo de reconhecimento, para então ter, né, algum retorno financeiro. Então, não é assim, eu preciso de uma grana extra, vou começar esse negócio aqui e vai começar a dar dinheiro amanhã. Geralmente não funciona assim, a não ser que a pessoa já seja famosa ou já tenha muitos contatos, né? A gente não pode descartar essa possibilidade, mas para nós, réis mortais, as coisas levam tempo para acontecer, né? Então a gente tem que, muitas vezes, menos pela grana e mais pelo amor e pela diversão que a gente tira daquilo ali, pelo aprendizado, né? Por estar resolvendo ali um quebra-cabeça, do que, amanhã eu vou começar a ganhar dinheiro com isso aqui, que só vai gerar frustração no fim das contas. Com a gente foi a mesma coisa. O Tudo Sobre Hospedagem, ele ficou anos assim, a gente só investindo nosso tempo ali, até ele gerar algum retorno, demorou. Então, foi bem esse o caso também. Os projetos demoram, né? Eu já vi, assim, muito gringo, muito americano, comparando com o brasileiro, é que o brasileiro tá sempre ligado. Ele vai começar uma coisa, ele tá, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E o americano, normalmente, é assim, como é que as pessoas vão querer usar isso? O início da coisa é diferente, a motivação é outra, né? Por que as pessoas vão gostar disso daqui? Claro, eu acho também, assim, bonito a gente, vou fazer uma coisa só pra mim. Só que, cara, uma coisa só pra ti é meio romântico demais, né? Será que é só pra ti? Então, por que tu não deixa essa coisa dentro da tua casa, né? Por que tá mostrando para outras pessoas? Então não é só pra ti, né? Vamos ser um pouco franco. Eu acho que, não tem problema em tu pensar no dinheiro. Só que o dinheiro não pode ser a única motivação pra aquilo. Porque daí tu vai ter um problema. E eu tenho um exemplo muito forte com um amigo, cara, assim, que é o melhor exemplo disso. Toda vez que alguém fala nesse assunto, eu lembro dessa história. Meu amigo criou um curso online, começou a ganhar muito dinheiro, mas era um nicho, assim, que não tinha nada a ver com ele. Ele fez o curso rápido, fez uma parceria com os blogueiros pra conseguir a divulgação do curso em troca de um percentual pra esses blogueiros, e logo ele vendeu muito curso, ele ganhou muito dinheiro. Ele foi morar na praia, e ele tava feliz da vida, assim. Ele tinha mudado de vida, ele tava cansado de agência de propaganda, conseguiu fazer esse curso, conseguiu vender, só que depois tava entrando dinheiro, só que ele, cara, esse curso não tem nada a ver comigo. Ele começou a cansar, ele tava cheio da grana, morava na beira da praia, tinha uma vista linda na casa dele, e ele não tinha mais vontade de fazer aquele negócio, mesmo ganhando rios de dinheiro. Então, isso que vocês falam é bem verdade, eu concordo, assim, tipo, não faz pensando ali no dinheiro, ou pelo menos não faz pensando primeiramente no dinheiro. Eu acho que se tu tem a ambição de que aquilo deixe de ser um hobby um dia, tu tem que parar pra pensar como tu pode gerar receita com esse teu projeto. Eu não recomendaria tirar isso do radar e esperar que algum dia aconteça, porque eu vejo muitos amigos super talentosos que estão trabalhando há anos e eles até hoje não tiram um tostão com os projetos deles. E deveriam tirar pra justamente continuar fazendo o projeto bacana que eles têm. E muitas vezes os projetos ficam comprometidos porque os caras não querem pensar nessa parte do dinheiro. Até algumas pessoas acham que dinheiro é sujo, ou que, não posso pensar em ganhar dinheiro. Eu acho que quem quer fazer um projeto realmente dar certo tem que ter essa pulguinha ali. Tá, ok, primeiro vou fazer por paixão, porque eu gosto, pode começar sendo uma mera diversão, uma realização profissional, mas acho que não pode desviar totalmente do dinheiro. Tem que pensar, mais pra frente posso ganhar sim, posso gerar receita dessa forma. Ou, se tu não tem, de fato não quer que isso se transforme no plano A, é simplesmente um hobby, ok, não tem problema.
serve também o projeto paralelo, não serve, que nem a Carol levantou ali, não serve simplesmente para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Pode ser só uma atividade complementar ao que tu faz para um momento de descompressão e tal. Mas aí eu vejo como um mero hobby. Eu não vejo como um projeto paralelo. É um hobby. Como uma pessoa joga tênis, como ela constrói aeromodelos, sabe? Eu acho importante deixar o dinheirinho, tem que estar no radar ali. Talvez ele não esteja no centro do radar, mas... Sim, mas eu vejo assim, o projeto paralelo, ele é mais um meio termo entre o teu trabalho e o teu hobby. Por exemplo, tu tem no projeto paralelo, é importante que tu tenha um objetivo. Não é algo que tu vai fazer, por exemplo, pro resto da tua vida, toda semana tu vai fazer aquilo ali por 1 hora. Porque senão 1 hora ou vai ter que virar trabalho pra crescer, né? Ou mesmo vira um hobby. Aí tu não tem realmente nenhuma ambição com aquilo ali, né? Eu li um livro até sobre projetos paralelos, se chama O Poder do Tempo Livre. É de um cara chamado Luciano Braga. Ele é aí do Rio Grande do Sul também. Ele fala justamente isso, assim, que meu projeto paralelo não é jogar futebol com meus amigos 1 vez por semana, toda semana. Meu projeto é fazer X coisa em X tempo para alcançar X resultado, que não necessariamente é dinheiro, entendeu? Legal. Então, ele faz aí uma escala que coloca numa ponta o trabalho, que é o que tu precisa para comer, para pagar os boletinhos, né? E na outra ponta é o que tu faz por pura diversão, sem ter um objetivo claro. E no meio tá ali o projeto paralelo, que tu tem um pouco da diversão do hobby, mas tu tem um pouco do compromisso de gerar algum resultado que faça sentido pra ti, não necessariamente dinheiro em determinado período de tempo. É uma realização profissional ou uma realização pessoal mesmo, tipo, eu quero, pode ser, de repente, o projeto paralelo do cara, eu quero aprender a falar italiano. Tá, não vou conseguir, não vai abrir mercado pra mim eu falando italiano. É uma coisa que eu acho bonito, então 1 hora por dia eu vou estudar italiano, ou uma hora por semana, mas daí no final de 1 ano tu de repente já aprendeu a falar italiano, ou tu vai estar adiantado na língua pelo menos, e isso vai te dar um certo prazer, uma realização pessoal, né? Não vai dar dinheiro necessariamente, né? É mais ou menos por aí que tu tá falando, Carol. Exatamente isso. Só queria fazer um adendo, assim, que eu acho que eu parecia muito, né, muito carrasco, assim, né? Focado na grana, não sei o quê. Eu só acho que, assim, é porque tem muita gente que tá ouvindo a gente, e eu vejo que muita gente talentosa também, tem muitos amigos também, e eu pego no pé deles por causa disso, assim. São os caras que estão infelizes na vida profissional, têm projetos paralelos muito legais, que têm condição de dar grana, mas por alguma razão eles não dão o salto. Eu não sei se é medo de quebrar a cara, eles não querem pensar no dinheiro, ou eles preferem ficar com a dúvida, eles preferem ter o benefício da dúvida de tipo assim, se eu tivesse dado gás naquele projeto, teria dado certo. Do que, dei gás naquele projeto e não deu certo, parte pra outra coisa. Por isso que eu fui enfático com essa questão da grana. Se gosta do que tu faz e tu tem essa ambição, tem essa parada, não fica mentindo pra ti que tu não tem, sabe? Porque às vezes também isso é uma desculpinha que a gente conta pra gente. Não quero ganhar dinheiro com isso. Quem sabe isso aqui vai ou não vai. Se tem, cara, abraça o negócio, vai lá e faz como tem que fazer, estuda a porra do projeto paralelo e ganha grana, meu. Não tem problema nenhum com isso. Só isso que eu queria deixar claro. Sim, não dá pra ter medo de ter lucro também, né? Muitas vezes a gente não é educado pra ganhar grana, assim. Criei aqui um negócio e ganhei muita grana. Tem gente que tem até vergonha disso, mas não tem porquê, né? Queria eu poder ter essa vergonha. Eu quero um negócio, ganhei muita não é? grana. Não, mas com certeza, o dinheiro ele é uma coisa, até por isso que eu quis fazer um tempo atrás, a gente fez aí o podcast sobre como lidar bem com o dinheiro, que é por causa dessas crenças bobas que a gente tem, sabe? Que as pessoas têm, o cara tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, o cara tá não sei o quê. Cara, se tu tá promovendo uma coisa bacana pras pessoas e tu tá ganhando dinheiro com isso, tu não tá violentando ninguém, tu não tá enganando ninguém, tu tá sendo transparente, tu tá sendo honesto, e o dinheiro que tu recebe serve pra financiar mais coisas legais que tu tá fazendo pras outras pessoas, pra executar coisas bacanas pra sociedade, por que não ganhar dinheiro? Não é feio, isso não vai... O teu projeto tá imaculado porque ele não tem dinheiro, sabe? Ele tá imaculado, se eu ganhar dinheiro, sujou, poluiu, tá manchado o meu negócio, agora meu negócio não vale mais nada, porque o que vale é o cara se ferrar e fazer as coisas e não ganhar grana. Cara, dinheiro é uma mera energia pra tu conseguir fazer o teu projeto crescer e atingir mais pessoas e trazer mais benefícios pra pessoas. Nossa, falei muito que nem empreendedor, tô muito... Não, mas é isso aí, cara. Eu vou pro palco, eu vou lançar uma palestra, me chama pra palestra, rapaz. Não, mas é isso mesmo, cara. Tipo, o dinheiro é o que vai poder viabilizar o crescimento daquele projeto paralelo que um dia foi pequeno, onde ele vai ficar grande, sabe? Exato. Se a gente não tivesse lá atrás começado a monetizar o Tudo Sobre Velocidade de Site, hoje em dia, eu tenho certeza
certeza que a gente não teria um terço dos conteúdos que a gente tem lá hoje, sabe? A gente recebe feedback dos leitores que aquilo está sendo útil. Ou seja, a gente está cumprindo o nosso papel na sociedade, né? De ajudar as pessoas. Por que não a gente não pode receber por isso? Exato. Então, acho que você colocou muito bem. E tu investiu no tudo sobre hospedagem de sites. Tu investia nele quando ele era um mero... né? Botava dinheiro Na lá verdade, também, né? A gente investe até hoje, né, cara? A gente contrata diversas hospedagens. Algumas acabam cedendo pra gente testar, mas tem muitas hospedagens que a gente contrata aqui do nosso bolso. Isso sem falar na equipe, né, que tá com a gente aqui, ajudando a manter o projeto e que a gente realmente paga, né? Agora só queria voltar um pouquinho atrás aí, que vocês falaram uma coisa muito interessante. A Carol mencionou essa questão do tempo livre, né? E você falou aí dessa questão de que às vezes não dá certo o troço, que aí tem esse fator, eu acho, que é o da disciplina, né? Uhum. Tipo, você ser disciplinado para você conseguir botar em prática um plano. Tipo, por exemplo, olha pro tempo livre que você tem. Por mais que a gente seja muito ocupado hoje em dia, todo mundo tem lá um tempo para assistir uma série no Netflix, para, sei lá, jogar o teu futebol, tomar a tua cerveja, enfim, tomar outra coisa que não bebe, enfim. Todo mundo tem algum tempo livre, por mais que a pessoa trabalhe, né? E o que você faz com esse teu tempo livre, né? De repente, se você tiver disciplina e de se programar para sacrificar um pedaço desse tempo livre aí, você vai conseguir viabilizar teu projeto. Então, tipo, às vezes, sei lá, até se esforçou um pouco, a coisa não deu certo, teve alguma falta de disciplina aí no caminho, né? Porque se não deu certo, provavelmente em algum momento você abandonou aquilo. E aí dizem, né, que se você não abandonar, nunca uma hora vai dar certo. Mas o que é o dar certo, né? O dar certo é que é uma coisa meio subjetiva, né? E eu acho que as pessoas têm muito uma expectativa de que dê certo rápido, né? De tipo, aconteça... É muito difícil, é subjetivo. Qual que é o objetivo do projeto? Digamos assim, hoje eu sustento o aparelho elétrico com o Freelancer DocBox, Freelancer Full Folio. Mas ele não sustenta muito bem a minha vida. Ele não paga muito bem o meu salário. Ele paga as contas dele ali, paga MailChimp, paga SoundCloud, paga servidor, paga essas coisas. Mas o meu salário, devidamente, ele não paga. E aí eu posso dizer que o aparelho elétrico não deu certo? Não. O aparelho elétrico tá dando certo, sabe? Tem gente que escuta, vocês, quando eu convido vocês pra vir fazer um podcast, vocês vêm conversar comigo, e isso aí pra mim é dar certo, né? Se vocês não vissem nenhum... porra, de novo aquele guri chato lá, daquele blog de merda lá, né? Não, então é dar certo. Tem as pessoas que ouvem, comentam, mandam e-mail, pedem ajuda, mandam contatos na fanpage, vai crescendo os likezinhos lá na fanpage, o pessoal vai seguindo no Twitter. Pra mim ele tá dando certo. Com mas certeza. Qual que é o ponto de vista do dar certo? É din-din, é fazer o projeto funcionar, né? É uma coisa subjetiva. E eu acho que o dar certo também, voltando ali um pouco do negócio de dinheiro de novo, que tá muito associado à grana, né? E as pessoas querem resultado rápido, né? No que a Carol já tinha dado uma pincelada um pouco ali atrás, né? Ah, não, eu dei essa corridinha aqui, mas não deu resultado, ninguém comentou. Tipo, vou começar um blog, fiz um artigo, mas ninguém comentou, ninguém deu like no meu post no Facebook. Não deu certo o blog. Cara, fez um artigo só, velho, sabe? Pode crer, não é assim, cara. Não é da noite pro dia mesmo, né? É uma construção, né? Aí que tá, sucesso é uma construção. Ir levando. A questão do investir, né, que eu acho bem interessante, assim. Eu acho que as pessoas ficam muito A gente falou muito de tirar dinheiro do projeto, o projeto dá certo e tal, mas eu acho que também tu vai começar um projeto paralelo, se a tua expectativa é que ele funcione e tal, tem que colocar energia, tu tem que colocar o dinheiro, né? Às vezes as pessoas querem que as outras pessoas, a audiência do público, veja tanto valor naquilo e comece a pagar por aquilo, mas tu não tá investindo dinheiro nenhum. Tu cria um site, mas numa hospedagem de graça, né? Tu quer que tudo seja de graça pra tu não ter que comprometer a tua grana. E, cara, se tu mesmo não tá botando grana naquele negócio, transparece pra mim que tu mesmo não acredita naquilo. Eu acho que tu primeiro tem que botar. Isso aí tem a ver até com projetos principais, né, Henrique? Porque muitas vezes, assim, eu canso de ver revisores e revisores, que nessa área as pessoas não têm, assim, muito conhecimento realmente de, como eu vou construir um site, como eu compro um domínio, por exemplo. Essas coisas, assim, que são importantes, né, pra tu, pelo menos, começar a te mostrar na internet. Muitas vezes a pessoa vai lá, cria um blogspot.com, um layout horrível, nada profissional, e-mail @bol.com.br e quer que aquilo ali seja o cartão de visitas dela, só que é preciso investir um pouco mais. Claro, alguns têm mais facilidade que outros, mas quando a gente não tem facilidade, o que a gente faz? Contrata um profissional que saiba suprir aquela nossa deficiência, né? Ou algum parceiro. Tudo se dá um jeito
certo nessa vida, né? A gente tem que correr atrás e realmente acreditar naquilo, e é inevitável ter que botar dinheiro em cima para sair do chão. Infelizmente, 100% grátis eu ainda não vi quem tenha conseguido ir muito longe, assim, querendo se manter pelo menos 100% grátis, né? Tu pode até começar no 100% grátis, né? Pra ver como é que funciona, entender, mas em algum momento você vai ter que investir, sem dúvida. O site, o blog, ele vai causar uma primeira impressão, assim, a pessoa que visita pela primeira vez, né? E a boa impressão, ela tá nos detalhes, o conjunto de detalhes. A pessoa não tem um domínio próprio, tem aquele layout padrão do Blogspot, a coisa meio tosca, assim, causa uma impressão ruim, né? Então, realmente, em algum momento você vai precisar investir um pouquinho, mesmo que não seja a tua área, né? Vai ter que... Aliás, o empreendedor lida com isso o tempo todo, né? Tem que tomar decisões sobre aspectos que não estão na sua área de conhecimento. E aí você precisa aprender aquilo, às vezes da noite pro dia, pelo menos um pouquinho, né? Não virar especialista, mas aprender o mínimo sobre aquilo para tomar alguma decisão. Então, isso demanda, além do investimento financeiro que você vai ter, algum investimento de tempo também, né? A gente consegue também aprender muita coisa de forma gratuita, né? Às vezes o produto não vai ser totalmente gratuito, mas o nosso aprendizado em cima daquilo pode ser, tem muita plataforma. O YouTube, então, tem tutorial de qualquer coisa. Aqui, meus colegas riam porque brasileiro, o português procura um tutorial no YouTube, só encontra brasileiro, porque o brasileiro adora fazer tutorial. Então, nem dá pra dizer, só encontro coisas em inglês, ou que sejam grátis, ou algo assim, porque não, dá para aprender muita coisa útil de graça, né? Até, como o Henrique falou, idioma, consegue aprender muita coisa de programação de forma gratuita, consegue ler muita coisa, se informar. Então, assim, é uma questão de realmente interesse e investimento de tempo, como tu falou. Às vezes a gente sacrifica o fim de semana, mas aquilo ali tá sendo recompensador de alguma outra forma, né? Não quero dizer que, nunca descanse, trabalhe todos os fins de semana da sua vida. Não é assim, mas quando a gente tá fazendo alguma coisa ali com algum prazer, alguma diversão, algum interesse, é muito mais fácil a gente dedicar um tempo àquilo, né? E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também. Eu pensava que ia trabalhar lá das 8 às 6 em uma empresa e tal, ia me formar e ia fazer isso, só que depois eu fui vendo que não era bem assim e que eu tinha outras possibilidades e de ir aprendendo outras coisas e me virando, que nem tu falou, Pio. Tipo, empreendedorismo é isso, sabe? É tu correr atrás, fazer muita coisa sozinho, nem que não fique 100%, mas depois, quando entra uma graninha, tu consegue contratar um profissional que vai fazer melhor, que vai ajudar, mas aquilo ali já começou de algum ponto, né? E isso também é importante porque tu consegue testar muita coisa assim, né? Não tá gastando milhões pra uma coisa que tu não sabe se vai funcionar ou não. Exatamente. Dei uma palestrinha aqui, me empolguei. Não, mas é isso aí. É assim que é bonito, Carol. Assim que é bonito. Tem que falar com sangue no olho. Esse sangue no olho, quem tem projeto paralelo tem que ter. Mas tem que ter mesmo, cara. Tem que ter muita força de vontade, porque senão não acontece. Não acontece. Não adianta tipo, vou tentar isso aqui. Cara, nem tenta. Se tu quiser tentar, tenta de verdade, porque vai ser sofrido, né? Até a coisa acontecer e virar alguma coisa, né? Que seja útil pra alguém, que as pessoas admirem, que dê algum resultado, enfim. Até isso acontecer, vão aí muitos finais de semana, né? É fôlego, né? É uma coisa que eu costumo dizer, fôlego. Tu vai entrar num negócio, antes de tu entrar, eu acho que o ideal é isso, assim, é planejar. Quando eu criei o aparelho elétrico, eu já tinha criado vários outros blogs, já tinha tido outras iniciativas, e eles não iam pra frente, assim, eu não entendia, né? Eu sempre, cara, teve uma época que eu cheguei a criar um site que chamava Liquify. Eu ainda tava na Santo Cristo, lá na agência que eu tinha com o meu sócio. E a gente criou um site Liquify, era pra ser um portal de cultura pop, assim. Então a gente ia falar de cinema, música, essas coisas que muitos blogs da internet já abordam. E eu perdi um tempo descomunal fazendo layout e fazendo programação, gastei com programadora, tudo. E, cara, ficou, tipo, acho que 2 ou 3 meses no ar e depois eu vi, cara, não é isso aqui, tá muito engessado, tá muito... Não tá funcionando. Eu fiz todo esse site e não era isso, sabe? Me preparei demais, botei muita energia e não era aquilo. Quando eu fui fazer o aparelho elétrico, eu pensei assim, cara, dessa vez eu não vou sair fazendo o negócio a moda bicho, assim. Vou simplesmente, eu quero criar um blog, vou sentar e escrever um post aqui, registrar um domínio e vou fazer e vou botar no ar esse post. Não, pensei assim, cara, já deve ter tanta gente que tem blog, deve ter alguém que deve ter escrito algum livro sobre isso. Então eu procurei na internet. Livro, como fazer livro
sobre blog, como faz pra fidelizar cliente, como faz não sei o que, isso, aquilo. Cara, eu li sem brincadeira, acho que uns 3 ou 4 livros, e-books que tinham por aí. Li muitas vezes coisas repetidas, que os autores praticamente dizem a mesma coisa, mas com jeitos diferentes. E fui validando as coisas. Eu entendi, tá, é assim que funciona e tal. Então tá, pra gerar tráfego é isso, não sei o que. Cara, daí quando eu fiz o aparelho, eu gastei com um programador, o Alvaron, até que já participou de vários podcasts aqui. Ele fez a programação pra mim, eu fiz um layout, mas fiz um layout rápido pra botar no ar e me preocupei mais em criar os conteúdos, pra já chegar no ar com conteúdo o negócio. E aí ele já tava bem preparado, ele não tava totalmente refinado, que eu acho que isso aí é uma coisa também que é legal de dizer pro cara que quer ter um projeto paralelo, tá com a expectativa alta no seu projeto paralelo, não seja muito perfeccionista. Bota ele pra rua, cara, e vai sentindo o que tá acontecendo. Não idealiza ele demais, porque daqui a pouco tu pode largar um projeto que não é aquilo, e aí tu não consegue mais dobrar ele, né? É mais fácil tu dobrar uma canoa do que tu dobrar um transatlântico. Então bota ele pra rua e vai sentindo o que tá acontecendo, daí tu vai vendo pra qual caminho seguir. Mas a questão que eu tava dizendo antes é a questão do planejamento. Planejamento eu acho muito importante, assim, se teu projeto paralelo não é um hobby, se ele é um projeto que tu realmente tem ambição com ele, tu quer que ele cumpra alguma meta, planeja antes de sair fazendo. Isso é importante, pra tu não quebrar a cara e não te frustrar. Se tu tá mais planejado, vai evitar mais a frustração. Sim, às vezes a gente também quer sair fazendo algo que não é o principal, que nem tu falou. Eu fiz um layout rápido pra colocar na rua, porque o principal é o conteúdo. Então, eu sou muito ansiosa, então eu gosto de, já tô pensando no logotipo, nas cores que eu vou usar, no layout que vai ter, não sei o que. Eu gosto bastante de imaginar essa parte, embora não seja meu campo profissional. Então, às vezes a gente se apressa muito em fazer coisas secundárias que chega na parte principal, tu não tem motivação nenhuma pra fazer aquilo ali, porque tu já perdeu um tempão com outras coisas e tu já tá meio de saco cheio até daquela, porque não anda, porque no fim tu não fez o que era principal. Então as coisas vão morrendo assim gradualmente, né? Porque tu acha que não tem algo perfeito ainda, tu perde o vai fôlego. Procrastinando, realmente perde o fôlego. E essa falta de planejamento, tu pode se encontrar assim, perdido. Tá, e pra onde que eu vou agora, né? Eu fiz aqui, levantei esse site, mas eu não sei direito onde que eu quero chegar. Esse planejamento aí que o Henrique mencionou, eu achei ele fundamental. Até isso me lembrou um negócio muito interessante que rola aqui em Floripa, e eu sei que rola em outras cidades também. Tem um evento aqui chamado Das Ideias. É um evento que reúne pessoas que vão assistir e gente que tem uma ideia. No caso, é muito voltado para startup, mas qualquer pessoa que tenha uma ideia para um negócio ou para algum projeto paralelo que queira validar, geralmente começa como um projeto paralelo, né? Ela vai lá, conta para esse público, que é um público não muito grande, né? Tipo, uma coisa mais intimista assim. Eu tenho ideia de fazer esse negócio aqui, o meu plano é esse, eu acho que eu vou ganhar dinheiro dessa maneira, acho que isso aqui vai ajudar as pessoas dessa maneira. E aí, logo em seguida, as pessoas começam a bombardear ela de pergunta para meio que validar aquela ideia, se aquilo ali faz sentido ou não, sabe? E aí bota à prova esse teu planejamento, né? Porque, assim, geralmente a gente faz um planejamento e aí descobre que não era bem aquilo, né? Que é coisa... Sempre, cara. Se desenvolve no ar, por isso não adianta tu ficar segurando muito ela. Tem que largar. Exatamente. Então, você faz o planejamento só para você ter aquele norte, né? Tá, eu quero ir para lá. Agora, o caminho não é reto. Tu vai ter que fazer umas curvinhas aí, né? Mudanças de rota. Uma coisa válida também é botar a tua ideia à prova, né? Chega para pessoas que você conhece, outros profissionais da área, amigos, família. Tô pensando em fazer esse projeto aqui como um projeto paralelo. Ele vai acontecer dessa maneira. Você acha que faz sentido? E aí, talvez tu vai ouvir algumas perguntas que você nunca imaginou antes, né? Tá, mas se isso acontecer, o que você vai fazer? Nossa, isso ajuda demais, cara. Essa questão da validação é muito importante, né? Eu acho que em todo projeto que tu vai fazer, seja ele paralelo ou não, tem que ter a etapa da validação. Até pra tu não queimar todo esse fôlego que eu já vinha falando na entrada, né? Pra dar um exemplo disso, por exemplo, o próprio aparelho elétrico, o primeiro layout dele não era o layout que eu julgo ideal. Hoje também não é. Hoje eu já acho mais bonito o layout, mas não é o layout que eu acho ideal. Tem muitas coisas que precisa melhorar. Mas no início eu não perdi tempo com o layout. Eu perdi mais tempo produzindo conteúdo. E botei ele pra rua pra ver se realmente as pessoas iam aderir, iam gostar daquele conteúdo que eu tava fazendo e tal. Se realmente aquilo ia pra frente. Ou ia ser mais um Liquify da vida que eu ia fazer em 2 meses depois, já ia perder o interesse, ia focar em outra coisa. E pra minha surpresa, dessa vez deu certo. E as pessoas começaram a acessar, gostar do conteúdo e pedir mais. Então a validação foi feita. Daí eu pensei, tá, beleza, tá funcionando agora. Então agora merece um layout novo o site. Vou fazer um outro layout com mais calma. E eu já entendi melhor como é que funciona a questão do blog ali e tal, como é que as pessoas se relacionam com aquele site. Vou fazer um layout parecido com isso. Outra coisa que vai ao encontro desse de validação
também que aconteceu no aparelho elétrico é a questão dos podcasts, por exemplo. No início do aparelho elétrico eu não pensava em fazer podcast. Tanto que hoje o aparelho elétrico, pra muita gente, o aparelho elétrico é um podcast. Ele não é um blog. A galera anseia pelos podcasts, por esse nosso papo aqui. E não necessariamente por um artigo que vai sair. Isso foi outra coisa que mudou. Os podcasts, quando a gente lançou, eu lançava a bruta do podcast inteiro no ar. A gente não editava, praticamente. Tinha, assim, um tema. Eu sabia que era importante ter um tema, uma música legal, que fosse marcante, que fosse própria do aparelho e não ficar mudando a trilha toda vez. Eu queria que tivesse uma cara, escutou essa musiquinha? Isso aí é aparelho elétrico, ó. Eu achava legal isso, então tinha música tema, mas esse nosso bate-papo aqui, os engasgos, tudo, isso aí eu não tirava. E inclusive eu recebia e-mails de pessoas dizendo assim, Henrique, tá bem bacana, mas tu podia editar melhor, não sei o que lá. Eu tava ciente de que aquele não era o jeito ideal de fazer, só que eu não queria gastar todo o meu tempo investindo num negócio que não ia vingar, que as pessoas não iam consumir. A partir do momento que eu vi que as pessoas estavam consumindo e pediam mais daquele conteúdo, eu pensei, cara, agora é hora de fazer melhor. Então tem que gravar e tem que gastar horas e horas editando, tirando engasgo, tirando gaguejo, pra ficar mais gostoso do ouvinte consumir o conteúdo. Então é mais ou menos isso aí que eu tava falando, Bill. A questão da validação é importante. Não precisa necessariamente começar com o projeto ideal na tua mente. Só tu lançar a ideia, que nem esse evento que tu falou, já serve pra tu saber como que as pessoas vão encarar aquilo, né? Já te traz uma ótica diferente. Tem até aquele negócio que o pessoal fala muito nesse universo aí de startup, de aplicativos, que é o MVP, né? Isso. Que é uma sigla em inglês. Exato. Em português seria o produto mínimo viável. Ou seja, é uma coisa funcionando toscamente só para validar, para testar, né? Que é tipo você fazer um protótipo, uma coisa ainda com funcionalidades básicas, precisando de algum aperfeiçoamento, mas só para botar à prova a tua ideia, o teu conceito, né? E muitos aplicativos de sucesso começaram assim. Então, independente da área que você quer atuar com relação ao teu projeto paralelo, talvez valha a pena, como você falou, a primeira versão do aparelho elétrico era bem diferente. Mesma coisa com a gente, tudo sobre de sites, se você for lá tem um site, Web Machine, Web Archive, uma coisa assim, que você consegue ver, né, como é que os sites eram no passado. Web Archive. Lá, Archive, eu acho. Se buscar, tu vai ver que era uma coisa muito tosca, assim, um layout, nossa, que os designers vão ter palpitações, assim, de ver, né? Mas o importante é que ele começou assim e foi ganhando corpo até que uma hora a gente resolveu, precisamos, né, como a Carol falou, precisamos investir um pouquinho aqui na aparência, no look and feel do site para passar um pouquinho mais de profissionalismo. E foi o que a gente fez, mas ele começou com um MVP meio tosco aí, né? Isso é uma coisa que é curiosa porque, claro, né, a gente tem uma legião de designers nos ouvindo e a gente falando que não é pra dar bola pro design, né, os caras vão ficar putos da cara. Mas assim, pessoal, é que justamente isso, eu como designer também, né, não que eu seja formado em design, mas um cara que trabalha com design, eu descobri isso a duras penas. Todos os meus projetos eu sofri, assim, o layout tem que estar magnífico, o layout tem que estar isso. Cara, depois tu percebe que o layout é um mero pedaço do projeto, ele não é todo o projeto. Que nem como aconteceu a questão do Liquify que eu tava falando, que tinha um layout bonito, super cheio de balaca lá na programação e JavaScript, e era legal. Só que, cara, não tinha conteúdo. Eu não tinha quem produzisse o conteúdo. Eu ficava todo dia trabalhando lá na agência de comunicação e não tinha como chegar em casa e produzir um artigo, alguma coisa. E o layout era bonito. Então o design não é tudo. Mas aí, tava pensando que também isso varia bastante com o público. Se o cara é designer e ele vai apresentar algo vestindo a carapuça de designer, por exemplo, eu vou fazer um blog sobre design. Então ele tem ali que investir um tempinho a mais, claro, para mostrar algo bacana pro público dele, assim. Pode ser simples e funcional e bom. Assim, não precisa ser cheio da frescura, não precisa, mas como ele vai estar falando para designers, ele vai precisar ter algo mais apresentável. Não é a mesma coisa que eu chegar com um design belíssimo e com o texto cheio de erros, não faz o menor sentido, né? Então, tudo depende de como a pessoa se posiciona, qual é o assunto do site dela e como o público vai interagir com aquilo ali, né? Para mim, o meu público talvez não dê tanta bola para um site maravilhoso, mas se eu tiver lá um você com C cedilha, eu vou cair em total descrédito, né? Então, tem que pensar bastante, assim, pra quem que eu tô escrevendo? Quem eu sou e pra quem eu tô escrevendo? Com certeza. É que às vezes não é, por exemplo, o designer, ele não tá fazendo aquilo pra... Aliás, muitos blogs que eu conheço de design, o design é feio, deixa a desejar, que é curioso. E às vezes até tu encontra posts bons, feitos lá sobre outras marcas e coisas. Até porque design é uma coisa meio subjetivo, que pode ser bonito pra mim, pode não ser pra ti, né? Mas isso que tu falou, com certeza. Acho que deve ter levado
levar em consideração o público-alvo. E às vezes o design, ele não tá fazendo um projeto para designers. O cara lá, de repente, enjoou do mundo do design e vai abrir uma pet shop ou vai abrir um food truck. E aí ele acha que, né, o design tem que estar lindo, o design do food truck tem que estar bonitaço, a marca tem que estar legal, bem aplicada, o cardápio tem que estar lindão. Só que, cara, tu vai vender hambúrguer? Tu sabe fazer hambúrguer? Não adianta tu ter um design do caralho pra atrair as pessoas pra lá e o teu hambúrguer ser uma bosta. Será que elas vão voltar? Vamos naquele food truck lá, que o food truck é bonitinho, os banquinhos são maneiros de sentar. O cara quer comer, né? É melhor tu ter um food truck tosco, mas com uma bela comida, né? Aliás, volta e meia, o povo fala, não, vamos lá na birosca do fulano, que lá tem uma comida sensacional e o lugar é podre. Então, isso é por aí mesmo, cara. Mas tem que dar atenção pro que é o centro do teu negócio, né? Às vezes o cara se deixa levar, né? O designer, ele tá em questão agora, que se deixa levar porque é o ofício dele. Ele pensa que ele vai estar... eu não posso entregar uma coisa feia porque vão pensar que eu sou um designer ruim, né? Mas, cara, daqui a pouco o teu público não vai analisar o teu design, dependendo de qual que é o público, assim como a Carol falou. Tem que manter foco no público, né? E às vezes a gente faz projetos pensando em colegas nossos, até já mencionei isso agora num dos últimos podcasts que saíram, que foi o de criatividade, que às vezes a gente fica pensando muito naquele ex-colega de trabalho, aquela pessoa da família que é muito crítica, e aí tu fica fazendo teus projetos pensando no que aquela pessoa vai pensar. Aquela pessoa não é o teu público-alvo. Ela nunca vai acessar o teu projeto, ela nunca vai no teu food truck, ela nunca vai no teu pet shop. Tem que parar pra pensar nisso também. Por que tô me preocupando tanto com aquela pessoa se aquela pessoa não vai usar o teu projeto? Tem que estar bem ciente de qual que é a essência do teu projeto pra dar atenção pro que realmente importa, né? Carol, antes tu falou da questão da ansiedade, que tu começa já a pensar, acho que foi mais ou menos isso que tu falou, tu começa já a pensar em como que o site vai ser, não sei o quê. E uma coisa recorrente da mente criativa, né, de nós aqui que somos criativos e temos projetos paralelos, eu acho que é a questão de ter vontade de ter vários projetos ao mesmo tempo, né? Tu mesmo, Carol, tu tem a tua carreira de revisora, tu tem o teu blog, né, que agora, hoje eu descobri que faz parte da carreira de revisora, não é algo à parte. Tem esse outro projeto que é o Dicionários, né? E como é que tu faz? Tu sente que precisa focar? Tu consegue dar conta disso tudo ao mesmo tempo? Te pergunto isso porque eu, particularmente, eu entrei numas assim de negar a ideia. Tipo, eu tenho uma ideia que eu considero legal, eu abro um TXT no meu computador, uma pasta, boto um TXT lá dentro, escrevo a ideia e fecho aquela pasta. Eu penso, não, agora eu não posso tocar nisso aqui. Eu tenho uma pasta também. Olha aí, Eu tenho uma pasta chamada Projetos. Olha aí, ó. E aí lá vão... tem muito escopo de projeto lá parado. Coisas que outras pessoas já fizeram nesse meio tempo. Coisas que vão surgindo assim que eu penso, isso aqui seria bacana, me economizaria 3 segundos por dia. Coisas assim. Mas não só quem tem projetos paralelos, mas a vida de freelancer é aquele cara que tá com os pauzinhos girando pratinhos, né? Então a gente dá uma giradinha num, dá uma giradinha no outro, dá uma giradinha no outro, pra manter tudo rodando. Então, às vezes, um projeto paralelo acaba se tornando algo mais sério também, que precisa de uma atenção, então a gente vai tentando distribuir entre as diversas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, né? A minha preocupação é a questão do foco, né? Que eu acho que é uma dica bem legal, assim, porque eu vejo pessoas empreendedoras ao meu redor e era bem o perfil, assim, que eu tinha também, assim. Quando eu mudei o meu comportamento, comecei a ter mais foco nas coisas, as coisas passaram a funcionar. Porque quando tu quer que um projeto paralelo se transforme, que ele deixe de ser paralelo e se transforme no teu plano principal, tu precisa dar gás nele. E se tu começar a criar outros projetos paralelos, tu tem 3 projetos paralelos, seja lá, sei lá, tem uma banda com um amigo teu, tu tem um outro blog, daí tu tem a tua vida de freelancer, e aí tu tem também um aplicativo que tu tá desenvolvendo com outra pessoa. Cara, desculpa te dizer isso, mas pra tu tocar tudo isso, tem que ser um Jedi da organização ali, da produtividade. Tem que dominar planilhas e coisas pra tu conseguir tocar isso com maestria, senão tu vai deixar pendente algum desses projetos. E se tu não é esse Jedi, cara, escolhe o projeto principal pra ti nesse momento, sabe? Eu tenho amigos assim que volta e meia a gente se encontra, né, e fala de empreendedorismo, de projetos e tal, que a gente, vamos tomar uma cerveja, não sei o que. Cara, saem ideias incríveis, que eu digo pra ele, não, amanhã eu vou te mandar um e-mail, nós vamos começar a tocar isso. Aí eu volto pra casa, durmo e penso, cara, não tenho tempo pra tocar essa ideia. Eu tenho um aparelho elétrico pra tocar já, sabe? Isso que eu queria tocar nesse ponto, na questão do foco, que eu acho que é importante. Porque um projeto por si só, ele tem que crescer a cada dia. Ele não tem uma coisa que tu vai... O projeto ele não se cria sozinho. Tu plantou a sementinha ali, vai rezar pra chover e que o sol pegue ali. Não, cara, tu vai ter que regar todo dia aquilo ali, tu vai ter que ver se o sol tá batendo, tu vai ter que pensar mais no assunto, ler sobre o assunto, conversar com pessoas sobre o assunto, pra tu atingir um nível de
domínio daquilo ali para que o teu projeto cresça. Aí depois que ele cresceu, mas isso é anos, né, cara? Anos, o que eu vejo aí no mercado, daí os caras podem vender o projeto, né? Se for do teu interesse, tu vende o projeto, vende um pedaço, ganha um dinheiro, investe em outra coisa, né? Já pensando bem lá na frente, mas é que eu tô fazendo toda essa ladainha pra dizer, porra, malandro, foca, não tem essa de 10 projetos paralelos. Bill, tu discorda? Não, pelo contrário, eu concordo, não podia concordar mais. Essa questão do foco, ela tá muito relacionada também à habilidade de você dizer não. Você, no caso, falou que diz não pros seus próprios projetos. Exato, cara. Eu gosto muito de assistir, enfim, palestras e depoimentos de outros empreendedores, né? No YouTube tá cheio disso. E é muito interessante quando você ouve empreendedores bem-sucedidos falando que, não, um dos segredos é que eu sei dizer não, um dos segredos é que eu consegui dizer não. Tipo, porque a gente tem muitas ideias o tempo todo. Das nossas ideias, provavelmente a gente tem mais ideias boas do que ruins, né? Só que a implementação de uma ideia, de qualquer ideia, ela vai demandar uma dedicação, né? Então, você não vai conseguir rodar tantos pratinhos ao mesmo tempo, né? Como a Carol falou aí. Então, tem que saber dizer não também, né? Para você poder ter foco, focar no que é importante. A gente tem um gerenciador de projetos aqui, que é o Asana. Enfim, é bem legal, inclusive para freelancers. Aí a gente tem um projetinho aqui que são projetos para o futuro, ou ideias, uma coisa assim. E é o projeto que tem mais coisa listada, porque, caramba, a gente podia fazer isso. E, que ideia maravilhosa! E bota no Asana, e bota lá para não esquecer. Então, tem, nossa, quilos de ideias, assim, de coisas que a gente poderia fazer e acaba não fazendo por falta de tempo. Claro que de vez em quando a gente, o que a gente pode fazer de novo aqui, né, para melhorar o que a gente já tem? Aí a gente vai lá nessa pasta enorme, cheia de ideias, e de repente pesca junta uma ou duas, assim, para tentar criar alguma coisa nova, alguma melhoria. Mas tudo isso passa por você dizer não, seja para suas próprias ideias, ou seja para oportunidades que vêm de fora, né? Você manter o foco. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também para quem quer começar um projeto paralelo. Com certeza, cara. Me lembrou, recentemente eu li o livro A Eclosão do Twitter. E o Twitter, ele era um projeto paralelo. Dentro da Odeo, que se eu não me engano era o nome da companhia. Eles tinham a Odeo, que era uma companhia que estava investindo em, vejam só, podcasts na época. Então, eles estavam querendo que o aplicativo deles fosse tipo uma... Cara, eu acho que é tipo assim um iTunes, onde tu vai lá e uma biblioteca de podcasts. Só que naquela época, eu acho que os smartphones não tinham... claro, não estavam tão populares quanto eles são hoje. Não era tão fácil tu ter acesso a um dispositivo que te ajudasse a gravar um podcast, né? Então, eles estavam bem visionários, eles estavam além do tempo deles, né? Olhando essa questão do podcast. E, infelizmente, a companhia não estava decolando. Eles receberam aportes de vários investidores e tal. E os investidores começaram, tá, meu? E aí, quando é que a gente vai reaver a grana? Quando é que a gente vai reaver a grana? E os caras estavam tentando fazer vingar a questão dos podcasts e eles estavam com tanta vontade de fazer o negócio vingar e ter produtores de podcasts, né? Os produtores não encontravam eles ou não existiam na época, que eles levaram microfones e colocaram no centro da sala onde eles trabalhavam pra tentar induzir os próprios funcionários, né? Estimular os funcionários a... Pessoal, vão ali, gravem um podcast pra gente colocar ali no aplicativo, não sei o que, no site. E nem os funcionários mesmos tinham a pilha de gravar, né, os podcasts para a própria empresa onde eles trabalhavam. Então, com a pressão dos investidores, começou a ficar meio, caraca, né, a gente precisa de um plano B. E um plano B que existia era o Twitter, que eles tinham saído uma noite para conversar, para tomar cerveja lá, que eles faziam isso, os funcionários, os sócios da empresa. E um deles estava tocando esse lance do Twitter e tal, que eles tinham achado legal, mas era um plano B. E aí eles, olha, a Odeo não tá indo bem, de repente o Twitter aí, que acho que nem tinha esse nome na época, vai começar a ser o projeto principal. E aí começaram a dar gás nisso, assim. Mas era mais ou menos isso que a gente tava dizendo, assim. Tipo, as ideias existem, mas tu coloca lá na pastinha, né? No nosso caso, nós somos menores, né? Não temos uma empresa com funcionários à nossa disposição. A gente vai ali, coloca na pastinha e, por um momento oportuno, a gente pode acionar esse projeto e aí passar a desenvolver eles, né? No caso do Twitter, aquele funcionário ali, ó, um funcionário só fica tocando isso aqui, o resto foca no dia a dia da empresa, né? É mais ou menos isso. Tem que saber, como o Bill tava dizendo, saber dizer não, né? Mas eu acho que várias empresas grandes dessas de tecnologia hoje em dia têm
Tu tem aí 2 horas por semana, sei lá, pode ser mais, pra focar em projetos paralelos que tu queira desenvolver. E aí a pessoa pode ir trabalhando nisso, né, e desenvolvendo aquilo ali, e às vezes pode gerar um produto para a própria empresa. Acho que é Google que tem isso, o Facebook deve ter também. Se eu não me engano, o Gmail foi criado assim, como um projeto paralelo. Só que o Google, eles são bem agressivos nessa questão. É tipo, eles têm um dia da semana só para projetos paralelos, assim, que não tem nenhuma demanda específica. Claro, esses projetos são todos para o próprio Google, né? Por exemplo, o Gmail foi uma ideia que um funcionário teve lá de fazer, e aí deram um sinal verde para ele. Toca esse negócio aí no teu tempo livre, né? Nesse um dia da semana que você tem para inovar. E, putz, não preciso nem falar como deu certo, né? Mas, pois é. Eu me lembrei agora nessas aí também de projeto paralelo dentro da empresa, se eu não me engano, não sei se vocês vão lembrar. Lembra do Delicious que tinha? Sim. Que era uma barrinha de favoritos era tipo e tal. Um bookmark, né? O Delicious. Isso, é. Se eu não me engano, o Delicious e o Flickr. O Flickr até já tá meio que esquecido aí, né? Mas era bem popular numa época aí. Esses dois, se eu não me engano, o Delicious e o Flickr, eles foram produzidos dentro do Yahoo. Eu acho que o Yahoo também dava uma coisa de 30% do tempo, o funcionário podia investir em projetos próprios, assim. É uma bela sacada, né? Com certeza. Se vocês pudessem dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente, tem muita molecada ouvindo a gente aí, a rapaziada que tá saindo tá entrando na faculdade agora, gosta, quer ter um projeto paralelo, não quer trabalhar só com design, não quer trabalhar só com programação, não quer trabalhar só com, sei lá, redação. Tem até engenheiro ouvindo aparelho elétrico. Essa semana recebi um e-mail do engenheiro, mas não sabe o que pode ser o seu projeto paralelo. Quer ter alguma coisa, mas não sabe que caminho seguir. Como é que vocês dariam uma dica pra essa pessoa saber em qual área entrar? Começando com o Bill. Vamos lá, Bill. O que tu diria? Não sei se eu fui claro na pergunta. Foi claro. Na verdade, eu não pensaria 2 vezes em responder que a pessoa tem que encontrar alguma coisa que ela goste muito. Ponto final. Porque você vai passar tantas horas em contato com aquilo que você precisa gostar muito do assunto. E aí, eu acrescento que não precisa ser na tua área de conhecimento. Eu conheço gente que mudou de área completamente. Conheço dentista que virou profissional de casamento porque era apaixonado por aquilo e acabou, era um projeto paralelo, hoje em dia é o projeto principal, sabe? E histórias desse tipo. Então, não precisa ser da sua área de conhecimento. Você ainda não encontrou essa coisa que desperta paixão ou que você gosta muito, cara, a internet está aí para isso. Pesquisa, procura alguma coisa. Em algum momento você vai encontrar alguma coisa dentro de você que desperte essa chama, essa coisa de caramba, eu ficaria a vida inteira falando ou trabalhando só com esse negócio aqui. E vai nessa. Eu acho que meu palpite é esse aí. Legal, legal. Carol, e aí, Carol, o que tu diria? Acho que pegando o embalo do Bill, assim, não tenha medo de aprender outras coisas também, de errar quando estiver trabalhando nessas outras tarefas que não são o foco, né, da tua vida profissional, porque é normal, assim, e também tenha paciência, vá estudando diversas áreas, diversas coisas. Às vezes o próprio hobby pode virar um projeto paralelo, às vezes o teu trabalho ramifica para um projeto paralelo, porque tu vê a necessidade, ou porque mesmo teu trabalho principal não te supre toda a vontade que tu tem de fazer outras coisas. Então, não precisa largar tudo e correr atrás do sonho de uma vez só. Às vezes as coisas nascem, né, com aquela sementinha da insatisfação e vão crescendo e vão se desenvolvendo, viram um projeto paralelo, às vezes viram um projeto principal, às vezes dão outros resultados que a gente nem imaginava, né? Então, assim, vai estudando. Eu gosto de sempre enfatizar que a vida é feita de estudo. A gente vai conhecendo outras coisas, conheça outras pessoas de outras áreas, troca ideia. Às vezes a gente pode ajudar uma pessoa de uma forma que a gente nem imaginou, com alguma habilidade que tem, que nem aprendeu na faculdade ou no curso, ou o que seja. Então, comunique-se, troque ideias, vá vendo como pode melhorar coisas que já existem às vezes. E nesse ritmo a gente acaba encontrando alguma coisa que seja bacana para trabalhar e para se divertir também fazendo. Exato. O cara tem que encontrar aquela coisa que tem que pensar assim, cara, amanhã é segunda-feira de manhã, vou acordar cedo pra fazer isso. Eu tenho motivação pra fazer isso, mesmo que no momento seja um projeto paralelo e tal, mas se isso vingar de verdade, tu vai ter motivação pra sair na segunda-feira de manhã ou vai continuar dando aquela depressãozinha de domingo, assim, putz, amanhã tem que trabalhar, que merda. Isso eu sentia muito quando tava em agência. Hoje, cara, domingo de noite eu tô eufórico. Porra, que massa, amanhã de manhã eu vou trabalhar, tô cheio de coisa que eu preciso fazer amanhã e vai ser legal e tal. Então, encontrar essa coisa que tu gosta de fazer é legal, assim. Tem que ser algo que te motive a sair da cama de manhã, cara. Fazer só por fazer, como o meu brother,
como eu contei mais cedo aí, que o cara fez lá um curso que não tinha nada a ver com ele, encheu o bumbum de dinheiro e depois o dinheiro já não servia mais. Não vai por esse caminho aí. Pensa numa coisa que realmente é legal pra ti. E a questão do hobby, com certeza, né? Tem gente que não tem problema em monetizar o seu hobby, né? Ou capitalizar em cima do seu hobby. Eu, particularmente, não teria problema nenhum. Mas tem gente que sente falta do hobby depois. Então pensa, tu quer vai perder esse teu hobbyzinho aí, porque depois que vira negócio, não pode mais, né? Tu não enxerga mais aquilo como hobby, né? Então acaba perdendo essa atividade prazerosa, né? De descompressão, porque aquela coisa que tu gostava tanto passa a ser trabalho. E trabalho, né? Normalmente cobra a gente aí. Traz estresse, responsabilidade, né? Tem que pensar com carinho. Vamos pra rodada final, rapaziada? Vamos sim. Então vamos lá. Antes de chamar a rodada final, eu preciso falar da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente fala de empreendedorismo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o Aparelho Elétrico. Você pode apoiar a partir de R$1 por mês, mas contribuindo com 5 por mês você tem acesso, além de outras regalias, ao nosso grupo secreto no Facebook. Para saber mais é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Dito isso, meus jovens, vamos então passar a palavra para cada um de vocês para amarrar o assunto e já pode deixar o link de algum projeto, alguma coisa legal que vocês viram aí. Fiquem à vontade para promover o que vocês quiserem. Passar a pelota pro Bill primeiro, vai lá, Bill, amarra o assunto, tudo contigo. Bom, então finalizo aqui, primeiro agradecendo mais uma vez o convite. É o meu segundo podcast que eu estou participando. Eu pensei, bom, eu acho que eu não falei nenhuma besteira, né? Porque ele me chamou para participar de novo, então... A gente corta as besteiras, viu? Mas, enfim, obrigado, Henrique, pelo espaço aí, pelo convite. Para amarrar o assunto, eu acho que a gente foi um papo bem bacana, que fique aí na memória das pessoas a coisa de que se você tem vontade, tem esse ímpeto de fazer um projeto paralelo, é alguma coisa que você gosta, que você acredita, cara, vai fundo, se organiza, tenha disciplina, saiba que você vai precisar sacrificar alguns momentos de lazer, noites, finais de semana, talvez, mas não deixa de fazer isso, porque o mundo está precisando de gente com boas ideias em prática. Não só boas ideias, a gente pode conversar 10 minutos, a gente tem boas ideias, mas boas ideias colocadas em prática. O mundo precisa muito disso. Então, desejo isso para as pessoas que estão ouvindo a gente, que elas deem vazão aos seus projetos paralelos, se elas realmente acreditam naquilo. Muito legal, cara. Show de bola. Carol, vai lá, Carol. Então, acho que o principal aqui desse nosso papo é que as pessoas tenham se sentido um pouco mais motivadas, né? Que nem o Bill falou, tirar ideias boas do papel, ou que não sejam tão boas, mas que às vezes a gente acredita e quer fazer aquilo ali. O bom de projetos paralelos é que às vezes, muitas vezes, a gente não tem regras ou não tem tanta cobrança como teria no trabalho. Então a gente pode criar coisas legais no nosso tempo, com os recursos que a gente tem, da forma, botar ali um pouco do que a gente é naquele projeto. Então espero que tenha sido inspirador de alguma forma tudo isso que a gente falou, para ver aí. Eu quero ver muitos projetos saindo do papel de agora em diante. E também agradecer o papo com vocês, é sempre muito bom estar aqui. E caso queiram falar comigo, podem ir no revisãoparaquê.com, lá vocês encontram os meus e-mails e tal, ou na fanpage, que é Revisão Para Quê também, Twitter, essas coisas, tudo é o mesmo endereço. E é isso. Obrigada. Muito legal. Bill, tu deixou teu link, cara, ou eu perdi aqui, eu me distraí? Meu link não deixei. Deixa então, aí o link. Vai então. Agora. Tudo sobre hospedagem de site.com.br. É o site que você vai encontrar o quê? Tudo sobre hospedagem de site. Muito bom. Já começou com uma marca ótima, né? Um nome bom aí. Então é isso, pessoal. Se eu puder botar meus 2 centavos aqui, eu só diria assim, não fica com medo. Mostra teu projeto, meu velho. Mostra, bota no mundo, não fica idealizando, não fica esperando o momento certo, as condições, condições de pressão ideal para fazer o negócio. Não, cara, faz, que ele se constrói na prática. Ele se constrói ao longo do caminho. É consertar a roda com o carro andando, não dá pra parar. E assim, não fica com esse milindre, esse sentimento de tipo assim, tô fazendo, eu vou ver se dá certo. Não! Faz pra ser foda. Faz pra ser foda e não tenha medo de ser foda. É a versão autoajuda do Henrique tá aqui hoje. E no mais era isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aí. A gente segue se falando. Abração. E esse então foi o episódio número 44 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Você tem um projeto
projeto paralelo, posta o link dele lá nos comentários do blog, conta pra gente qual a sua maior dificuldade com ele atualmente e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito pra todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí, interaja com a gente também nas redes. No Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @LigaOaparelho. E seja da Liga Oficial dos apoiadores do Aparelho Elétrico, meu jovem. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da Liga. Todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito? Então era isso, um abraço e até mais. A questão da validação é uma etapa muito importante. Tá dando um barulhinho aí, ó. Alguém tá arrastando alguma coisa? Eu tô parada. Eu também, tô tranquilo aqui. Sei lá o que era. Vai lá, finge que tá tudo normal e que tu lembrou disso agora. Vamos lá. E O assunto do podcast anterior foi precisamos falar sobre... Não. Morreu o assunto?